Glória a Deus. Pegue na mão de uma pessoa muito crente que está aí do seu lado e fala: o Senhor Jesus transforma tristeza em alegria. Você crê nisso? Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo número 56. Livro de Salmos, capítulo número 56. Louva Jesus pela nova juventude, pão da vida. Deus abençoe os nossos jovens. Jejuaram, oraram por esse culto, rapaz, uma bênção. Quase que a gente mata esses meninos de fome, de tanto que eles jejuaram. Tem uns que estão se recuperando ainda. Salmo de número 56. Nós vamos ler somente o verso de número 8. Obrigado, Pablo. Salmo 56 e 8, esse texto vai ser o nosso trilho desse tema tão importante, gente. Testemunho para contar para vocês de Setembro Vida Abundante. Quando foi o primeiro domingo desse mês, salvo me engano, eu acho que já foi no domingo de ceia, essa é a quarta mensagem do Setembro Vida Abundante. E a gente começou a receber vários testemunhos dos irmãos falando como Deus estava falando poderosamente na vida deles. Nós temos uma ferramenta muito poderosa. O mês de setembro é um mês de prevenção, combate ao suicídio. E o suicídio, ele vem de uma série de doenças. A maioria delas envolvendo as crises de ansiedade, a ansiedade crônica, a depressão. E quando a gente começou a pregar sobre isso, falando qual é a postura bíblica que nós, como povo de Deus, devemos tomar, a gente começou a receber testemunho. Deus, irmãos, mandando mensagem para a gente: pastor, nós estávamos precisando ouvir essa mensagem. A gente estava precisando ouvir essa palavra. Deus falou comigo poderosamente. A gente começou a receber de irmãos dizendo que estavam estava fazendo Bom Dia Jesus essa semana. Um irmão disse: pastor, eu estava há 6 meses dentro da minha casa, há 7 dias sem tomar um banho, 6 meses dentro de casa, 7 dias sem tomar um banho, com depressão. E ele disse que na mensagem do domingo passado, Deus falou poderosamente com ele. E segunda-feira ele saiu de casa e voltou para o trabalho. E ele disse: pastor, eu voltei, pedi para o meu patrão para me empregar de novo. Ele falou que eu tirasse esse tempo para eu me curar, para Deus cuidar de mim, para eu reaver minha vida. E esse tempo que eu passei longe da empresa, eu passei 6 meses trancado dentro de casa. Mas quando foi domingo, Deus falou comigo de uma maneira extraordinária. E segunda-feira ele fez a barba, tomou um banho, cortou o cabelo e voltou para a empresa para voltar a trabalhar. Então nós servimos a um Deus que transforma tristeza em alegria. Então essa é a mensagem de hoje. Salmo 56, verso número 8. Diz assim: contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Vou ler mais uma vez. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. O Senhor recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, pedimos que essa palavra fale poderosamente com a nossa vida. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos teus servos que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor dê aquela aplicação única, aquela aplicação patenteada, aquela que é exclusiva, que vai parecer que essa mensagem foi feita para essa pessoa. E o teu Espírito Santo faz isso. Então eu oro, meu Deus, para que o Senhor fale conosco e que o nosso coração esteja aberto para ouvir. No nome de Jesus, a igreja diz. Queridos, Salmo 56, verso número 8. Davi revela 2 verdades principais. Salmo de Davi. E esse versículo vai ser o nosso trilho. A gente vai guiar por cima dele para a gente descobrir 2 coisas principais. Primeiro, Deus conhece cada uma de nossas dores. Todas elas, nenhuma estão oculta ao Senhor. Primeiro, Deus conhece todas as nossas dores. E segundo, o que é que Deus faz diante disso? Então a gente vai basicamente falar sobre essas coisas. Deus sabe de todas as nossas dores, nossas tristezas, nossas aflições. Para você ter ideia, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. A sua mãe lhe conhece muito bem, sim ou não? A sua mãe, ela sabe, ela bate o olho em você, sabe se você comeu,
sabe se você está triste, se você está feliz, se você está preocupado. Ela bate o olho e diz: pessoa tal, meu filho não está legal não. Ela bate o olho assim e diz: tem alguma coisa acontecendo. E Deus lhe conhece melhor do que sua mãe. Salmo 139, a Bíblia diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar. Imagina que teu coração é um terreno gigante. E esquadrinhar é se você pegasse lotes e loteasse seu coração em pedaços minúsculos, fazendo uma tabuadazinha, um quadriculadozinho no seu coração. Quando a Bíblia fala que Deus esquadrinha o nosso coração, está mais ou menos dizendo assim: Deus conhece cada cantinho dentro do seu coração. Então Ele conhece cada uma das nossas dores. Eu não sei se você já passou por isso, mas já teve momento da minha vida que eu fiquei ansioso sem saber porque que eu estava ansioso. Alguém já passou por isso? Se tivesse sido só eu, quando sair do culto, eu vou procurar um médico. Eu disse: Deus, isso me fez adulterado, as cabeças não estavam batendo legal não. Tinha momento que a gente ficava triste e nem sabia o porquê. É ou não é? Às vezes você fica triste e não sabe o motivo. Às vezes você fica com raiva e não sabe o motivo. Às vezes você fica angustiado, não sabe o motivo. Fica ansioso, não sabe o motivo. Aqueles dias que a gente acorda de manhã com um peso no coração, um fardo dentro do nosso coração, ou a gente vai dormir desse jeito e não sabe explicar qual forma. Você não consegue explicar seu coração, mas Deus tanto sabe explicar como Ele quer te ajudar no dia mal. A gente falou nas últimas semanas que no dia da angústia a gente vai clamar ao Senhor e Ele vai fazer o quê? Ele vai se inclinar para cada um de nós e vai ouvir o nosso clamor. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê isso. E Davi fala qual é o produto das nossas aflições. O que é que as ansiedades, as aflições, as tristezas geram na gente? Lágrimas. Então, o produto das nossas aflições são as lágrimas. Quem nunca chorou a noite toda que atira a primeira pedra, né, irmão? Quem nunca, quando eu era pequeno, os meus tios diziam que homem não chora. Eu chorei pouco quando eu era criança. Depois que eu virei homem barbado, homem adulto, eu descobri que a gente chora de verdade. Só que a gente chora escondido, não deixa ninguém ver, né? E quem nunca chorou por um motivo ou outro, a Bíblia diz que o Senhor, Ele recolhe. Vamos lá, gente. 2 pontos. Deus sabe, e o que é que Deus faz? A vida é cíclica. É um ciclo. Nós temos que enfrentar momentos de choro, mas a gente com certeza vai esperar por momentos de alegria. Eu quero que você pegue carinhosamente na mão dessa pessoa que está do seu lado. Olha no fundo desse olho verde que Deus colocou nela aí. Se Deus não tiver colocado nela, é você que não está enxergando, pois ela tem. Fala para essa pessoa: na vida, você vai ter que enfrentar momentos de choro. Mas fala para ela: deixa eu te dar uma boa notícia. Você pode esperar que você vai ter momentos de alegria. Nós vamos enfrentar momentos de choro, sim, mas nós vamos esperar pelos momentos de alegria que Deus tem preparado para a gente. É inevitável, Everton. A gente vai encontrar os momentos que a gente vai chorar. E isso, o Senhor, Ele está conosco. Então vamos lá. Primeiro, Deus conhece a sua dor. Salmo de número 10, verso número 14. Eu vou ler aqui na King James atualizada. Eu gosto dessa tradução desse salmo que diz assim. Salmo 10, 14 na King James. Eu não sei se a galera da mídia tem a King James aí, mas na King James atualizada fala assim: tu vês o meu sofrimento e a dor, e toma esses sentimentos em tuas mãos. Olha que coisa interessante. Salmo 10, verso de número 14. Mas tu vês o sofrimento e a dor, e toma esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. No texto do Salmo 10, Davi está falando o seguinte: Deus vê o nosso sofrimento e a dor. Não existe lugar nenhum que a gente possa se esconder de Deus. Não tem um lugar da face dessa terra que você possa se esconder de Deus. Geralmente quando a gente está triste, a gente quer se esconder de todo mundo. É ou não é? Você não é assim? A primeira coisa que você faz quando você está triste, quando você está angustiado, é: não quero ver ninguém. Não é? Às vezes você foge do cônjuge, às vezes você foge da família, às vezes você não quer ver um irmão até mesmo da igreja, você não quer olhar nem para a cara do seu pastor, não quer nem vir para a igreja. A tristeza, a angústia faz isso com a gente. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor vê a nossa dor e vê o nosso sofrimento.
Tem um texto do Salmo 139 que Davi fala o seguinte: se eu pegar a minha cama e fizer ela numa sepultura, ali o Senhor está. O que é isso, pastor Gabriel? De uma maneira física, a gente pode achar que é pegar uma cama mesmo, um ortobon, e cavar um abismo e botar a cama lá dentro. Esse é o jeito natural de olhar. Mas de um jeito espiritual, existem pessoas que estão afundadas numa cama. Tem ou não tem? Esse próprio irmão que mandou o testemunho para mim na segunda-feira estava 7 dias afundado dentro de uma cama que não saía do seu quarto. Ele transformou o lugar de descanso, que era a cama dele, numa cova. A depressão fez isso com ele. Pegou o lugar que ele era para descansar, ter uma boa noite de sono, e fez daquilo ali uma sepultura. Se Jesus não intervisse de maneira milagrosa na vida dele, ele ia morrer ali. Então pense comigo o seguinte: se eu pego a minha vida e deixo ela perto da morte, a Bíblia diz: o Senhor está lá. O Senhor está lá. Você precisa entender que nos momentos angustiantes da nossa vida, e eu como pastor de igreja já vi muitos irmãos passarem pela depressão. Vários estão aqui essa noite, aqui nessa tarde agora, iniciozinho de noite, irmãos que eu conheço o testemunho, que eu vi eles passando por isso. E no momento daquela depressão, daquela aflição, a Bíblia diz: Deus está lá. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Quando você está todo quebrado, ninguém quer você. Se você parar de render, se você parar de dar certo, se você parar de dar dinheiro, se você parar de dar alegria, se você parar de dar lucro, ninguém vai querer você. É ou não é? Ninguém, meu irmão. Ninguém vai segurar na sua mão o tempo todo enquanto você chora. Ninguém vai ficar lá juntando seus pedacinhos. Você está todo quebrado, aí alguém vai ficar lá juntando. Ninguém vai não. Mas tem um que não lhe abandona. Dá uma cutucada no irmão que está aí do seu lado e fala: tem um que não lhe abandona. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: pode uma mãe que amamenta se esquecer de um filho, porém eu, Senhor, não me esquecerei de ti. E mãe que amamenta é um negócio engraçado. Eu lembro de Isla, quando ela amamentava Davi, era ela extremamente ciumenta. Não sei se todas as mães são assim. Quem é que é mãe e dá um sinal com a mão? Só as mamães. Você, quando você tinha o seu bebê recém-nascido, quando vinha alguém pegar, você ficava querendo tomar de volta? Era assim ou não? A pessoa ficava segurando e você vai derrubar. Eu lembro que eu segurava Davi e Isla ficava: meu Deus, não deixa esse homem derrubar essa criança, pelo amor de Deus. Quando chegava algum visitante lá para ver Davi alguma coisa, segurava 10 segundos e Isla tomava. Não, ele precisa mamar. E levava o menino e escondia dentro do quarto, não deixava ninguém mais ver. Mais ou menos ela dizia: meu precioso, e ficava lá com o menino. A Bíblia está dizendo: pode uma mãe que amamenta, uma mãe com um bebê recém-nascido, que amamenta, se esquecer de amamentar uma criança. Isaías está usando a linguagem mais absurda. É impossível uma mãe se esquecer que teve um filho e esquecer que esse filho está com fome. Mas ele diz: ainda que esse caso tão extremo aconteça, eu, o Senhor, eu jamais vou me esquecer de você. Aí quando eu era mais novo, eu escutei um pastor dizer o seguinte: sabe por que Jesus não esquece de você? Porque todas as vezes que ele olha para o cravo das mãos, ele lembra que você está aqui. Todas as vezes que Jesus olha para as mãos dele, tem a marca do cravo. O cravo, os pregos da cruz. E foi por você. Olha para esse irmão e fala: foi por você. Jesus morreu pela sua vida. Morreu para que você estivesse aqui nessa igreja essa tarde. Essa tarde você está aqui porque Jesus te ama, porque Jesus está com você, porque Jesus morreu por você. E se isso não faz você dar um glória a Deus, eu estou precisando aceitar Jesus de novo, irmão. Então vamos lá. O que é que isso resulta? Saber que Deus vê a minha aflição. Vamos lá. O que é que isso produz? Primeiro, traz conforto e paz para o nosso coração. Saber que Jesus me vê em cada momento traz conforto para o meu coração. Porque eu já passei por coisa na minha vida que eu olhava e dizia: o senhor não está vendo não isso aqui, eu não tenho condição não. Geralmente nos momentos de perseguição, nos momentos de prova, aquele momento da vida que era pancada mesmo, aquele negócio que testa o crente, eu olhava para Jesus e dizia: o senhor não está vendo isso? Não tem condição não. O senhor não está vendo não. Os irmãos, rapaz, fazendo raiva absurda, eu falo: o senhor não está vendo não. Se o senhor estivesse vendo, o senhor descia um raio do céu e resolvia o meu e resolvia o seu, Jesus. Olha que benção.
Mas olha o que é que a Bíblia diz. O fato de Deus nos ver traz conforto e paz para o nosso coração. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 16, por favor. Gênesis capítulo número 16. Caso você não tenha sua Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo. Gênesis 16, verso de número 4. A gente vai conhecer a história de Agar. Gênesis 16 e 4. Aleluia. Gênesis 16 e 4 fala assim: ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Eu não sei se vocês conhecem essa história aqui, mas foi o momento que Abraão pegou a escrava para ter um filho. A esposa de Abraão era Sarai, só que Sarai era estéril. Abraão, o pai da promessa, o pai da fé, e a esposa dele era estéril. Aí o que é que Sarai disse? Pega a minha escrava, tem um filho com ela e o filho dela vai ser meu. Vamos lá, verso número 5. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Sarai estava brava, irmão. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença da minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora, se sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que é tão numerosa que não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os teus irmãos. Verso 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Bear-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Ela falou: nesse lugar eu olhei para o Deus que me vê. E eu creio que de uma maneira espiritual a gente pode falar do mesmo jeito de Agar. Repita assim comigo: nesse lugar, 30% mais alto, diga: nesse lugar eu olhei para o Deus que me vê, meu irmão. Rapaz, que coisa doida. Agar estava no meio do deserto, foragida. Agar não tinha nada a ver, entrou como uma penetra na história, entrou e saiu todo errado, irmão. A promessa não era para ela. Ela não era filha, não era escolhida, era escrava. Deus não tinha que se preocupar com Agar de jeito nenhum, irmão. A promessa de Deus era para Abraão e para Sarai. Agar entra de penetra, meio que num arrumadinho de família. A vida dela fica toda bagunçada. Ela foge no meio do deserto. E quando ela chega no meio do deserto, toda errada, o Senhor chega para ela e diz: eu tenho um plano para a sua vida, Agar. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Você já andou todo errado na vida? Quando você estava todo errado na vida, no meio do deserto, o Senhor chegou e disse: eu tenho um plano maravilhoso para você, meu filho. Todo errado, meu irmão. Você já entrou todo desconcertado num canto? A Agar estava assim, toda errada. E o Senhor chega para ela e diz: eu tenho um plano para você, para esse menino que está aí. Eu não sei, meu irmão. Aí o que é que a gente entende sobre isso daqui? E eu quero agora aumentar a sua moral, e quero que você me dê um pouquinho da sua atenção. Se para Agar, que era escrava, estava toda errada na circunstância, o Senhor apareceu e disse: eu te vejo. Imagina para você que não está mais na patente de escravo. Você já saiu dessa patente de escravo. Você já foi escravo.
Um dia você era escravo do pecado, sujeito ao diabo. O diabo usava o pecado como força para lhe escravizar, como suas algemas. Só que aí teve um homem das mãos furadas que entrou, quebrou as algemas e disse: agora você não é mais escravo, agora eu vou lhe promover a uma mais alta patente que existe em todo o universo. Qual, pastor Gabriel? Serafim, querubim, anjo, arcanjo? Não. Serafim, querubim, anjo, arcanjo, tudo isso, irmãos, são seres e criaturas feitas por Deus, mas tem uma patente mais alta. Diga qual? Eu não vou falar não, você não quer saber não. Diga qual? Filho. A patente mais alta em todo o universo não é a de presidente, não é a de governador, não é a de rei, não é a de rainha, é a de filho de Deus, irmão. A Bíblia diz: ele veio para o que era seu, os seus os rejeitaram, mas quem recebeu ele, deu o direito de ser feito filho de Deus. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado e fala: tu é filho de Deus. Deus vê você, vê sua história, vê sua família, Ele está vendo você. Semana passada, quando você estava atribulado, Deus estava vendo você. Diz: pastor, essa semana eu fiquei atribulado mesmo. Como é que o senhor sabe? Deus viu, irmão. Às vezes Ele veio e conta para mim. Estou ligado, irmão. A vida do crente não é um morango. Isso é verdade. Então a primeira coisa, Deus vê. Eu tenho um paz, Deus está vendo. Aquela pessoa, preocupa não, Deus está vendo, irmão. Aquela causa que você deixou em casa, aquele caso no seu casamento, na sua família, Deus está vendo, irmão. Isso traz conforto e paz para o nosso coração. Segundo, revela que não estamos sozinhos. No Salmo 139, verso número 7, na Bíblia, a mensagem diz assim: existe algum lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se eu subo ao céu, tu lá estás. Se eu vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, já estalás me esperando. Então eu disse para mim mesmo: Ele me vê até na escuridão. Eu estou lendo aqui na Bíblia a mensagem, com uma tradução um pouquinho diferente, porque eu gosto quando o Eugene Peterson, que foi o tradutor dessa Bíblia, diz assim: Ele me vê até na escuridão. Ele me vê até na escuridão. Você tem noção que você pode... Irmão, isso daqui é para que a gente tenha a nossa fé renovada. É para que a gente deixe de ser crente quadrado, para que a gente pare de botar Deus numa caixa. A gente diga: não, Deus só vai agir na vida dessa galera aqui. Quem é que Deus age? Na vida de quem? Naquela pessoa que nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada de errado. E essa pessoa um dia vai aceitar Jesus, está tudo bem. E aí a gente diz: não, Deus gosta dessa galera. Isso não tem nada a ver. Quando você olha para a história da Bíblia Sagrada, Deus nunca foi atrás de quem já era um pouco bom. Deus só vai atrás do miserável, daquele desprezível, daquele todo quebrado, daquele irmão, aquele que ninguém... Eu falei no domingo passado, eu disse: irmãos, esse lugar aqui não é para quem é bom. Esse lugar aqui é para quem não deu certo. Esse lugar aqui é para quem procurou em todo lugar e não achou, mas vai encontrar um que acha todo mundo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Há uns anos atrás, eu dobrava o meu joelho e dizia: Jesus, por que o Senhor só manda esses crentes desse jeito para o pão da vida? Que eu dizia: meu Deus, o Senhor só manda gente quebrada, gente que chega todo cheio de nó pelas costas, gente toda magoada. E eu não acho ruim não, amo os quebradinhos, amo vocês de coração. Só que eu ficava dizendo: meu Deus, eu preciso que eu mando pelo menos 3 para poder ajudar a juntar os outros. E Deus me fez lembrar de mim. E Deus disse: quando eu encontrei você, você estava inteiro ou você estava quebrado? Aí eu disse: foi mal, Jesus, agora eu entendi. Eu estou querendo que eles venham inteiro, mas eu cheguei nos teus pés todo quebrado. Irmão, você precisa entender que Ele está com você. Perguntaram para Jesus: por que você senta com essa galera que não presta? Nós. Por que você senta com essa galera que não presta? Por que todo domingo você está lá na igreja Pão da Vida, Jesus? Aquela galera lá, o jovem vai para a igreja de preto. Não pode. Por que você senta com eles? Aí Jesus olha para os fariseus, olha para os escribas e diz o seguinte: quem é são não precisa de médico. Eu vim para curar os doentes.
Olha para a pessoa que está do seu lado, segura na mão dela e fala: se você está doente, Jesus quer curar você. Não, olha para essa pessoa e arranca um glória a Deus e fala: se você está doente, Jesus quer curar você. Se você está quebrado, Ele vai consertar você. Ele é o médico dos médicos, que é carpinteiro. Aleluia, glória a Deus. Desde que a gente começou a Pão da Vida, a gente tem esse coração, irmão. O lema dessa igreja é: todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Nesse exato momento, enquanto nós estamos celebrando esse culto aqui, os irmãos estão lá na casa do Pai. Agora, os acolhidos estão lá na casa do Pai, porque Jesus não lançou eles fora. Você tem noção do que é isso? Jesus não lançou vocês fora. Não lançou eles fora. Então isso revela que eu não estou só. Segundo, além de revelar que não estou só, também revela, em terceiro ponto, tudo aquilo que eu queria dizer e não posso. Rapaz, isso aqui é muito legal. Você já no momento da raiva, no momento da tristeza, você engoliu a palavra? Sim ou não? Você já procurou alguém para conversar, ou não apareceu, ou você não teve coragem de falar o que você estava sentindo? Já aconteceu com você, sim ou não? Eu espero que tenha acontecido com você, porque acontece comigo. E se acontece só comigo, eu tenho um motivo de oração para orar mais tarde. E Jesus, a vida desse irmão está muito tranquila. Às vezes a gente tem a palavra para falar, mas a gente não consegue. A gente queria dizer, mas a gente não é capaz. E deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia diz em Salmo 139, verso número 4: a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece ela toda. A palavra nem chegou na minha boca, e o Senhor já conhece. E o Senhor já conhece. Quando eu, sei lá, acho que pelos meus 14 para 15 anos, eu sofri uma barra muito pesada, sabe? E eu não tinha coragem de conversar com os meus pais sobre isso. Eu não tinha coragem de conversar com os meus pais. Eu não tinha coragem de conversar com os meus pastores. Uma pressão medonha, irmão. Coisa assim, batalha que fez, eu disse: meu Deus, eu não tenho um futuro com esse negócio de igreja não. Isso aí não vai dar certo não. Eu não presto para nada não. Era muita crise aqui dentro. E a única pessoa que eu tinha coragem de falar era com Jesus, quando eu dobrava meus joelhos, irmão. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque às vezes lhe falta coragem para falar com pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que antes que você tenha coragem da palavra chegar à sua boca, o Senhor já conhece o que você está falando dentro do seu coração. Jesus me deu coragem para eu compartilhar aquilo que eu não conseguia. Jesus dá coragem para que você fale aquilo que você não consegue falar. Aquilo que machuca aí dentro. Pastor, o problema dentro da minha casa e tal. Você sabe, a maioria esmagadora dos problemas familiares que nós lidamos na igreja, porque os familiares não conseguem conversar uns com os outros. A maioria esmagadora, 95%. Pais que não conseguem conversar com os filhos, não conseguem conversar. O filho tenta trazer uma palavra e não consegue. A mãe tenta passar alguma mensagem e não consegue. O marido tenta falar alguma coisa para a esposa e não há essa transmissão, não existe essa palavra. Mas o que a Bíblia está dizendo? Deus conhece. Deus sabe o que está no seu coração. Então a gente precisa entender que Deus conhece cada uma de nossas dores. Deus sabe onde a gente está, sabe de onde a gente veio e o melhor, Deus sabe para onde a gente vai. Amém ou não amém? Segundo ponto, primeiro a gente falou, Deus conhece a nossa dor, e agora a gente entra no segundo e já na conclusão. Se Deus conhece a minha dor, o que é que Ele faz com ela? A Bíblia diz que o Senhor transforma a nossa dor em alegria. João 16, verso número 20, a Bíblia diz assim, João 16 e 20. Em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar. Diga misericórdia. Vou ler de novo. É o tempo que a galera da mídia coloca aqui. Porra. João 16 e 20. Em verdade lhes digo, vocês vão chorar e se lamentar. Diga misericórdia. Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Quando a gente olha de Gênesis até o Apocalipse, a gente vê um Deus que transforma toda a nossa tristeza em alegria. Você pega desde lá do início, desde lá da história de Agar, da história de Abraão no Gênesis, até Apocalipse capítulo 21, verso número 4, quando diz: Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, nem dor, nem clamor, porque essas primeiras coisas foram passadas, eles que fizeram coisas novas. Você pega a Bíblia toda, você vai ver a seguinte mensagem: Deus transforma essa nossa tristeza em alegria. E aí vem a mensagem do Salmo 56. O Salmo 56, que foi o que a gente leu no início, ele traz essa mensagem. Que mensagem, pastor Gabriel? Ele recolhe a nossa lágrima em um odre. Em um odre. Odre não é lugar de colocar água. Odre é lugar de colocar vinho. Você não pega um odre, é uma bolsazinha de couro. É uma garrafinha eles colocavam vinho, feita de couro, porque eles pegavam o esmagar das uvas, pegavam o suco da uva, e para o suco de uva virar vinho, tem que fermentar. Tem que fermentar. Se você só esmaga a uva, você faz suco de uva. Mas se você deixa reservado em um ambiente, ele fermenta e faz vinho. Quando a gente mudou para a nossa casa, teve uma conhecida minha de Isla que presenteou a gente com uma cesta, com uma garrafa de vinho. E eu olhei e disse: essa irmã não está sabendo que eu sou pastor, não. Ai, meu Deus. Foi uma irmã que disse: olha, pastor, para você, uma garrafa bem bonita, uma cesta bem bonita, com os biscoitos e tal, e o vinho. Eu falei: das duas, uma. Ou essa irmã está querendo saber se eu sou crente ou não sou crente, ou essa é cilada. Aí eu peguei a garrafa de vinho, coloquei lá na despensa, e passou-se tempo. Ficou lá numa prateleira que tinha lá em casa. Quando foi uns 2, 3 meses, a gente estava lá em cima, só escutou o estouro. Pum! Desceu lá embaixo, o vinho tinha fermentado, a garrafa tinha explodido, a garrafa de vidro. Porque o vinho, o suco de uva, quando ele fica reservado, ele fermenta. E aí aquela garrafa de vidro estourou. Eles colocavam numa bolsa de couro nova, que era para quando o suco da uva fermentasse, expandisse, consumisse o oxigênio, começasse a liberar o gás carbônico, na hora que expandir, o odre conseguir segurar. Então eles selavam e eles lacravam para transformar em vinho. Só que qual é a mensagem disso? A Bíblia diz no Salmo 104, no verso 15: o vinho traz alegria ao coração. Se você não sabe, vinho é símbolo de alegria na Bíblia. Não é coincidência que Davi diz que ele pega uma lágrima, coloca dentro de um odre que não é para água, é para vinho. Eu não sei se você está entendendo esse mistério, mas toda lágrima que você chorou, Jesus está juntando e está fazendo um vinho reservado especial para você. É um processo, meu irmão. Quando você entende essa linguagem simbólica do Salmo, você começa a perceber: meu Deus, imagina cada lágrima que você já derramou. Quem chora muito aqui, levanta a mão. Quem já chorou muito aqui, levanta a mão. Semana passada terminou um culto, eu passei 1 hora com a irmã conversando comigo, aconselhando ela. Pastor, 1 hora, irmão. Eu saí do culto, ela começava a falar: pastor. Que foi, irmã? Fala. Pastor, o senhor não sabe. Eu falei: você não diz. Pastor, ore por mim, pastor. O que foi, criatura? Não estou mangando da dor da irmã, não, mas eu fiquei. Estava a hora de dizer: fala, criatura, pelo amor de Deus. Imagina que cada lágrima que você já derramou na sua vida, cada lágrima que você já derramou na sua vida, a Bíblia diz que o Senhor recolhe e reserva a parte. Mas essa lágrima não vai voltar para você em formato de água, ela vai voltar para você em formato de vinho. Ela vai voltar em formato de alegria para você. A Bíblia vai dizer, meu irmão, no Salmo de número 30, que o choro pode durar uma noite toda. E esses dias eu estava pregando isso, teve um irmão gaiato e disse: pastor, entra amanhã eu não vejo essa alegria. O irmão, às vezes tem uns gaiatos no meio da igreja que diz: o choro dura uma noite toda, mas pela manhã a alegria vem. Diz: pastor, todo dia amanhece eu procuro essa alegria, cadê?
não está falando de um dia, de uma madrugada, mas está falando de um período de tempo. Existe um período que a gente chora, isso é inevitável na vida e todo mundo vai passar. Mas também existe um período que Deus está preparando daqui a pouco, que essa alegria, quando a gente receber, vai ter feito toda a lágrima que a gente derramou valer a pena. Há uns 6 anos atrás, eu estava conversando nesses dias, quando a gente começou essa série de mensagens, que eu coloquei esse tema, como Deus transforma a tristeza em alegria. Eu fiz questão de ligar para esse irmão. Esse irmão hoje não mora mais em Mossoró, mas uns 6 anos atrás, ele era membro da igreja Pão da Vida. E ele estava passando por uma baita de uma prova no casamento dele. O casamento dele, irmão, era terrível. Terrível, terrível de verdade. Muita bronca, problema familiar envolvendo a família dele, a família da esposa, era terrível. E era muita influência das famílias no relacionamento dele. E ele chorava para se acabar. Ele era crente, a menina era crente, só que parte da família não era cristã. E aí era toda uma revolta, porque a parte da família que não era crente botava areia no casamento, amaldiçoava o casamento. Toda vez que se reunia em Natal e tal, era aquela confusão. E eu cheguei para ele e disse essa palavra: irmão, daqui a uns anos você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua família. Tudo isso que você está sofrendo, um dia você vai dizer: valeu a pena porque Deus salvou a minha família. E ele olhou para mim e disse: pastor, tem até um perigo, viu, pastor? Eu falei: por quê, macho? Ele disse: pastor, ainda que Deus faça um milagre, não tem como esse sofrimento todo que eu estou passando dizer que valeu a pena, não, pastor. Não tem como pular essa parte do sofrimento, não. Ele dizendo para mim, disse: pastor, não tem como, essa angústia que a gente vive dentro de casa, eu ficar feliz e dizer que valeu a pena, não. Esse negócio de valeu a pena é da boca para fora, não tem isso, não. Quando foi esse mês, eu liguei para ele. E aí, irmão? Eu já sabia que a família dele já tinha aceitado Jesus. Eu falei: e aí, irmão? Tudo bem? Ele está morando no Ceará. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu vou pregar nesse mês na igreja, e aí eu queria perguntar para você, para eu falar para os irmãos: valeu a pena ou não valeu? Ele: o que, pastor? Eu falei: você sabe do que eu estou dizendo. Aquelas angústias que você pedia oração, que você ficava depois dos cultos chorando para se acabar por causa da sua família, que não aceitava Jesus e tal, e você dizia que não tinha jeito, a família gostava de umas cachaças, uns gorão, umas coisas. Eu falei: e aí? Valeu a pena ou não valeu? Ele falou: pastor, valeu a pena. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Pastor, um dia eu busquei meu pai num bar, hoje eu levo ele para a igreja todo domingo comigo, pastor. Um dia, pastor, meu pai amaldiçoou a minha esposa, hoje a gente senta domingo no almoço para comer junto. E pastor, a gente ora antes do almoço, pastor. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado e fala: vai valer a pena. Não, segura na mão dele, ele não entendeu não. Fala: vai valer a pena. Toda lágrima derramada o Senhor transformará em vinho de alegria. Ele pega o choro e transforma em alegria. Aleluia. Quem crê dá um glória a Deus. Varra um barulho aí. Só Deus é capaz de transformar nossas lágrimas em vinho. Faz um milagre, irmão. Ele pega as nossas lágrimas e transforma em vinho. Você chorou lágrima, mas você vai colher vinho. A Bíblia diz que aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando voltarão consigo sorrindo. Talvez você não veja hoje. Hoje talvez você esteja nessa fase da vida onde só a lágrima cai. Mas um dia você vai voltar dizendo: pastor, hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei chorando. E é isso, meu irmão. O segredo para a gente entender essa mensagem não é querer anular as tristezas da vida, mas ver além delas. Eu não vou iludir você e falar para você que terminou a série do Setembro Vida Abundante, vai ser só água de coco, rede beira-mar e alguém lhe balançando. Não vai ter nenhum trabalho de balançar a rede. Eu não vou lhe iludir, mas eu quero lhe convidar a ter a seguinte percepção de vida: nós somos o povo que tem que olhar o depois, além das aflições, além da tristeza. Quando eu entrevistei a missionária Aparecida Borges, recomendo esse podcast. Pensa num podcast bom. Está no canal da rádio. Como Deus transforma a tristeza. Vencendo a Tristeza é o título do podcast. Missionária Aparecida Borges. E ela contando do vale que ela falou da depressão. Ela passou
3 anos e meio, salvo me engano, em depressão. E ela falou para mim algo no podcast que eu falei, uau. Eu disse, tia, e aí seu ministério? Ela falou, não tinha ministério não, Gabriel. Antes da depressão, eu não pregava, eu não dirigia culto, eu não eu era crente, servia, mas não pregava. Quando eu saí da depressão, Deus me deu uma autoridade para pregar a palavra. Tem gente que diz que a depressão acabou com a vida, eu não. Ela conversando comigo e trocando essa ideia, ela disse, eu renasci na depressão. Ali uma velha Cida morreu, e quando eu saí de lá, eu saí uma nova criatura para a glória de Deus. Meu irmão, a gente tem que crer nisso. A gente tem que crer nessa palavra. Que as tristezas que a gente enfrenta, as lutas que a gente enfrenta hoje, amanhã a gente vai sair mais forte delas. E a gente vai olhar para trás e dizer, não é que valeu a pena? Ainda ontem eu estava conversando com os irmãos daqui da igreja, a gente trocando as experiências. A gente estava vendo quem tinha a história mais triste de vida. Eu contei a minha, ele contou a dele, o outro contou a dele. E a gente estava vendo quem é que mais tinha sofrido quando tinha casado. Era 3 homens casados conversando para ver quem tinha descoberto, quem tinha apanhado mais, quem tinha sofrido mais. E eu disse, quando eu casei, eu não tinha onde morar. Eu morei de favor na minha avó, depois eu morei de favor na minha mãe. E depois eu fiquei bolando de um lado para o outro, saber para onde ir. Aí o outro cantou, e eu, que quando eu casei, eu fui para o quarto um por um, entrava e saía na mesma porta, pastor, não tinha nem não. E estava um contando para o outro, contando as mazelas, contando as misérias. Só que aí a gente não estava contando, chorando para ver quem tinha a história mais triste. A gente estava competindo para ver quem tinha a maior história de superação. A gente estava olhando um para os outros e dizendo, a gente conversando. Hoje, 2024, setembro, a gente consegue ver de onde Deus nos tirou. E o que é que Ele fez na nossa vida. E sabe o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos na sua vida? Você vai dizer, hoje eu consigo ver da onde Deus me tirou e o que é que Ele fez na minha vida. Dá uma cutucada nesse crente que está do seu lado e fala, você vai ver. Não, aponta o dedinho de profeta, coloca ele de pé para a gente pensar que está terminando. Você vai colocar ele de pé, que vai ser a hora que o Pão da Vida Music vai vir correndo para cá. Você vai colocar ele de pé e vai falar o seguinte, você vai ver aonde Deus colocou você, aonde Deus vai colocar você. A Bíblia diz que o Senhor nos faz andar em lugares altos. Você já andou pelos lugares baixos na sua vida, mas Deus vai te fazer andar em lugares altos. Tem uma frase do Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que a igreja católica chama de Santo Agostinho, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: Deus jamais permitiria o mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. Deus jamais permitiria o mal na vida de um filho dele se desse mal ele não fosse capaz de tirar um bem infinitamente maior. Eu sei que tem coisas na sua vida que você diz, isso daqui é muito mal para mim. E tem coisas na sua vida que você diz, se eu pudesse deletar isso, mudar isso, você mudaria. Tem coisas que você mudaria na sua vida, sim ou não? Aquele problema no casamento, aquele problema familiar, aquele perrengue financeiro. Ontem eu estava conversando com esse meu irmão e disse, irmão, homem tem que ter dívida. Cadê os homens de Deus que estão aqui? Irmão, vocês têm que ter dívida. Diga misericórdia. Isso, irmão, é motivo de oração, irmão. Homem de Deus jejua e ora de verdade quando está liso, pensa. E não é liso sem conta não, é liso com conta, irmão. É você não ter o dinheiro e o boleto está lá do mesmo jeito, faça chuva, faça sol. Isso é motivo de oração, irmão. É campanha. Tem coisas na sua vida que você mudaria e você diz, Deus, muda esse negócio aqui. Muda essa circunstância e tal. Deixa eu falar um negócio para você. A gente precisa entender que as tristezas que a gente passa, Deus pode ou mudar as circunstâncias, ou nos mudar através das circunstâncias. Deus nunca fica parado. Ou Deus vai fazer com que você seja favorecido pelas circunstâncias, ou Deus vai lapidar você através delas. As circunstâncias da sua vida que lhe cercam, que lhe rodeiam, ou elas vão mudar e Deus vai lhe dar um milagre, a gente dá glória a Deus do mesmo jeito, ou Deus vai deixar do mesmo jeito que está, porque Ele quer fazer algo maior na sua vida. Se Jesus tivesse chegado no primeiro dia que Lázaro estava doente, seria um milagre. Mas Ele esperou o homem morrer. E quando ele morreu, ele não foi no outro dia, esperou 4 dias.
Jesus poderia ter apressado o passo e ter chegado mais rápido na casa de Jairo e para pegar a menina doente. Mas a Bíblia diz que na metade do caminho veio um lá da casa de Jairo, está em Marcos capítulo 5, e falou: não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. No meio do caminho você descobre que a causa foi perdida. E aí, você vai desistir? Aí o cara disse: não incomoda mais o mestre, deixa isso de mão, a menina já morreu. Aí Jesus olha para o Jairo e fala o seguinte: não tenha medo, crê somente. Você vai dar ouvidos a quem? Quando mandaram os mensageiros falar que Lázaro estava enfermo para morrer, Jesus falou para os mensageiros: vai e diga que essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Jesus falou o seguinte: vá e diga que essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Eu não sei se você nessa noite, iniciozinho de noite, se é você ou se tem alguém da sua família que está passando por alguma enfermidade, seja um câncer, seja um problema sério, uma depressão, mas eu quero declarar uma palavra: essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Você vai chegar na sua casa, no seu local de trabalho e vai dizer: isso aqui não é para minha morte, isso aqui é para a vida. Eu vou ver a mão de Deus agindo nesse negócio. Você vai dizer: rapaz, toda lágrima, pastor, o que é que eu faço? Chora mais, porque quanto mais você chora, mais Deus está produzindo vinho a seu favor. Aleluia. Quanto mais você chora, meu irmão, você está produzindo um vinho maravilhoso que Deus vai entregar para você e vai dizer: eu estou aqui, meu filho. Então quero dizer para você essa mensagem: somente Deus transforma a tristeza em alegria. No mundo, tristeza gera tristeza. No mundo, enfermidade gera morte. No mundo, problemas geram choro, mágoa. Mas com Jesus, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu quero convidar você a orar por ela agora. Pastor, mas eu não sou pastor. Não tem problema, você é crente. Pastor, eu não sou crente. Não tem problema, você vai ser. E eu quero que você ore por essa pessoa. A gente vai fazer um momento de oração. Eu quero que você ore por ela. Ore pela família dela. Ore por mim. Não esqueça de eu não. Sou o pastor de vocês. Orem pela minha vida. Você vai orar para que essa pessoa receba paz no coração dela. Porque enquanto Deus não mudar as circunstâncias, Deus ministra paz e consola o seu coração. Eu tenho um negócio para a minha vida: enquanto o milagre não chega, Deus manda consolo. Então você não vai ficar desesperado. Você não vai sair desse culto do mesmo jeito que você chegou. Vai não. Você não vai sair daqui de mão vazia, não. Você vai sair daqui de posse da sua vitória, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com o coração transbordante. Você vai sair daqui com a paz que excede todo entendimento.